Oba, estamos nós de novo. Vamos falar desse aqui, ó. Malaca, tamborim. O tamborim, usado muito em escolas de samba, e quando você vai em algum lugar comprar uma malaca, eles te oferecem um com duas avaretas, feita de plástico, silicone, com duas ou com três. Mas é para tocar em chamado percussão pesada, aberta, porque o som fica muito estridente quando se está em ambiente fechado. Ele é para ambiente com aquela vareta aberta, que antigamente era se usado um estilo de bambu, duas fitas de bambu. Então o que acontece? Era usado e nas baterias, vocês veem aquele movimento, é batido aqui e aqui, que não é minha área, tá? Porque eu sou percussão leve, mas não que eu não saiba tocar, isso é diferente. Então estamos explicando qual é a diferença lá da bateria pesada e a bateria leve. Esse instrumento, quando ele vem com o nylon, o que acontece? Ele tem também as suas particularidades. Primeiro, a espessura. Quanto maior for a espessura, mais dificuldade você vai ter para encaixar, segurar e encaixar, porque vai ficar muito alto, tá? Então, quanto mais fina, melhor para trabalhar. E nylon e tem de couro. Só que devido ao movimento que você vai fazer, então pode pegar a umidade e alterar o som, como qualquer outro instrumento. Ela normalmente tem com 6 garras, agora estamos fazendo umas com 8. Quando vai se trabalhar de escola de samba, se faz com 8, porque as pancadas são altas. Mas a nossa área hoje, nós estamos falando de percussão leve. Percussão leve. Vocês vão ver que ele tem dentro um esparadrapo, para não ficar aquele barulho de lata de óleo. E quando você coloca um esparadrapo dentro, ele tira aquele som de lata de óleo e passa a ter um som mais refinado, que você pode tocar com uma baqueta ou próximo ao microfone você pode usar o dedo. Então se você, ó, não tem aquele barulho de lata, tá? E ele vai lá, ó, tá? O contratempo tá aqui. Então você ou eu tô abafando, mas eu tenho um contratempo aqui. O contratempo ele serve não só para dar a cadência do ritmo, como também ele serve para te dar o movimento da coordenação motora. Tac, 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 olha lá. Tudo isso. Já quando se tem o microfone muito próximo, se usa unhas. E quando você usa unha, dá uma impressão que você tem uma... Pelo som, que você tem umas 3 malacas. E não é. É só o efeito da unha com o efeito da... Então ele vai fazer... É unha, beleza? Então essa aqui é a malaca, conhecida como tamborim. Lembrando, quando você não tem essa parte aqui, ela vira uma lata de óleo. E tudo vai depender de como você toca. Ela tem umas hastes, tem que prestar atenção na haste, porque existe a haste firme, existe a falsa. Então eu tenho uma aqui, trouxe essa para vocês verem que essas são meia falsa.
o que, que acontece com ela? Quando a falsa você aperta, ela solta e fica escapando. Já a firme, que faz a curva para baixo, ela prende a coroa aqui, que é uma haste que tem aqui, ela prende a coroa. É um instrumento que também, quando for guardado, como vários instrumentos de couro, você desmancha, né? Desmancha pelo menos umas 2 voltas na chave. Existe chaves específicas para essa, como eu tenho aqui uma chave específica, que é uma chave específica para esse tipo de evitar usar alicate, que ele espana. E é uma porquinha chata às vezes de achar. Então você pega uma chave específica, colocou, pronto, tá aí. Isso é o que acontece. O que eu quero mostrar para vocês é justamente isso aqui. Ela não tem uma curva total. Ela não tem uma curva total. Então, ela tem, não é aberta total. Então, quando você, eu já fiz de propósito, para você ver que você, quando aperta, ela solta. Então, tem que olhar bem a garra que estão te mandando. Porque hoje em dia está mais fácil vender do que explicar. Então, ó, alterou. Uma garra alterou tudo. Então, o instrumento, você tem que conhecer o instrumento, não só tocando nem só apertando, mas conhecer a alma do instrumento. Como monta, como desmonta todos os instrumentos. Então, essa aqui é a malaca, usado muito em escola de samba, tá? E ela existe as pausas, existem os trabalhos que são feitos dentro dela. E esses trabalhos, normalmente, eles são feitos em grupos grandes, né? Mas quando é alguma coisa fácil, só vai ali, ó. Sambinha, na boa, na manha. São desenhos. Esse é a malaca. Tudo bem?